Eu já dou meu bom dia direto aqui pro Dr. Carlos Starling, tá na ponta da linha com a gente. Eu sei que ele deve estar com um tempo super corrido, então sem enrolação por aqui hoje. Bom dia para você, Dr. Carlos. Bom dia, Carol. Um prazer participar com vocês aí mais uma vez. Bom dia, Paulo. Bom dia, João Henrique. Bom dia. Dr. Carlos Starling, infectologista, sempre participando aqui com a gente do Central 98, da programação da Rádio 98, sempre trazendo pra gente aí um panorama da situação atual, né? Trabalhando aqui em Belo Horizonte também, na Secretaria Municipal de Saúde. Como é que a gente está atualmente aí com essa pandemia de Covid-19, Dr. Starling? Bom, nós estamos com a epidemia em andamento, tá? Nós temos um resultado muito satisfatório com o isolamento social, com o distanciamento social, mas nós ainda estamos com a epidemia aumentando os seus números dia a dia. É importante que se diga que para cada caso identificado, nós temos cerca de 60 a 70 não confirmados. Então, isso é muito importante. Então, às vezes, as pessoas olham, os números estão bons. Não estão tão bons assim, porque nós não temos testes suficientes para confirmar os diagnósticos. Então, essa que é a estatística. Para cada caso confirmado, nós temos cerca de 60 a 70 casos a serem confirmados. E isso mostra que a tendência é crescente, por isso os cuidados têm que ser mantidos, né, e cada vez mais atentos, né, uma vez que nós tomamos uma decisão um pouco diferente daquela do Ministério da Saúde, né, que é de relaxar com 50% da capacidade ainda disponível. Por que isso? Uma aritmética muito simples. Nós temos um problema que cresce em proporção geométrica. Nós temos um crescimento exponencial. Então, se nós esperarmos 50% de ocupação do sistema de saúde, nós já perdemos o tempo há muito tempo. Muito antes desse período, nós deveríamos ter agido. É exatamente por esse motivo. Nós temos um problema de progressão geométrica. Esperar 50% de ocupação, 48, 72 horas depois, nós já estamos com a ocupação toda repleta. Então, não se aplica, né? É uma questão aritmética, uma questão básica. Doutor, é um prazer falar com você novamente. Aqui em Belo Horizonte, a gente já está fazendo uso da hidroxicloroquina no tratamento dos pacientes. Como é que está isso? Alguns hospitais, sim. Alguns hospitais fizeram um pequeno estoque antes, e pacientes mais graves, gravidade moderada a grave, né, passaram a receber hidroxicloroquina. Ainda não é possível fazer uma análise em relação à eficácia dessa droga, né? Eu costumo brincar que hidroxicloroquina parece muito com... Você está dentro de um avião, o avião está caindo e tem um paraquedas que não foi testado pelo Inmetro, né? Você usa ou não usa o paraquedas? Você fala, não, estou esperando o Inmetro testar, né, esse paraquedas para eu poder usar, né? Na Ibiá, no Triângulo Mineiro, onde eu morei muito tempo com meu avô, né, ele costumava dizer um negócio, pessoal, meu filho, para afogado jacaré é toco, né? Então a cloroquina está mais ou menos nesse... nós não temos pesquisas que confirmem a eficácia, mas temos bons indícios. Nós temos trabalhos, principalmente feitos pelos franceses, né, e cada vez mais convincentes de que é uma droga que pode ser efetiva de fato, né? Hoje nós usamos cloroquina para tratamento de malária, nós usamos durante muitos anos, né? Nós usamos cloroquina para tratamento de pacientes com lúpus, né, e outras doenças autoimunes. Mas como antiviral, né, foi usado também nas duas últimas epidemias de coronavírus que houveram em 2002 e 2012.
se mostrando também uma droga muito promissora. Então nós, com muita cautela, nós temos usado de uma forma compassionada. O que é isso? Porque você não tem outra opção, ou tem indícios de que funciona, então nós acabamos por ter que utilizar. Como nós não temos vacina ainda, nós não temos outros tratamentos tão efetivos, aliás, tem outros em pesquisa, né? Drogas, por exemplo, nós já usamos para AIDS, como lopinavir com ritonavir, né, se mostraram também efetivas para esse tratamento em estudos, em pesquisas clínicas iniciais. Então, são remdesivir, é outra droga que está sendo pesquisada. Então, nós estamos aprendendo no decorrer da epidemia, né? E isso você abre perspectiva. Nós precisamos, sim, de um tratamento, precisamos de uma vacina, mas essas coisas têm que seguir um certo ritual científico para que seja usado com segurança nas pessoas. Como você está, Carlos? Bom dia, Paulo Leite. Desculpa não te cumprimentar aí de cara. Bom dia. Bom dia, Paulo. Nós estamos com a mesma camisa, Paulo. Nós vamos estamos cantar com a mesma camisa. Marrone. Estamos com a mesma camisa. O Paulo é o Bruno. Mas... Qual é o Bruno? Qual é o Bruno? Aquele ficou meio ruim ontem na live. Doutor Carlos, a questão da hidroxicloroquina que me vem à cabeça é porque eu estou aqui há 22 dias praticamente isolado, saí 3 vezes de casa para fazer compras e uma delas foi a farmácia e as pessoas me disseram, mas a hidroxicloroquina não está à venda na farmácia, e eu pedi e a atendente tinha e queria me vender. Então eu fiquei muito surpreso com isso, porque o que eu tenho de informação, pesquisando, conversando com as pessoas, com alguns médicos inclusive, é que o risco de que a gente libere a cloroquina ou a hidroxicloroquina para que todo mundo consuma indiscriminadamente, você pode ter falta para aqueles que precisam para o lúpus, que precisam para a malária. Como é que se faz para controlar isso? Porque eu fiquei assustado, eu fui à farmácia e se eu quisesse eu teria comprado a cloroquina, a hidroxicloroquina. Eu fiquei muito assustado com isso. Você tem razão. Essa droga é uma droga que tem que ficar reservada para pacientes que precisam para outras doenças. O estoque do Estado está sendo reforçado, o estoque do município também e do país como um todo. A produção de hidroxicloroquina, nós somos grandes produtores de cloroquina, porque nós também temos muito problema com malária no norte do país. Então nós temos fábrica de hidroxicloroquina, mas nesse momento, como surgiu o assunto da eficácia da droga para o tratamento dessa doença, muita gente foi às farmácias e o pessoal acabou acabando com o estoque. Tanto que durante um certo período nós estávamos inclusive pedindo para aquelas pessoas que compraram a medicação doarem para algum hospital utilizar. Nós temos que lembrar, Paulo, que a hidroxicloroquina, a cloroquina, são drogas que não são isentas de efeitos colaterais. Nas doses que estão sendo usadas para tratamento da Covid-19, são doses relativamente baixas e que são eficazes, mas não isentas de efeitos colaterais, principalmente um efeito colateral importante, que é uma arritmia que pode ser maligna, ou seja, ela pode levar as pessoas à morte. Então tem que ser tomado um certo cuidado para uso indiscriminado dessa droga. Hoje tem vários protocolos de pesquisa já estabelecidos em hospitais, em parceria com o Ministério da Saúde, com a Fiocruz, né? Então são formas seguras, né? Antes de um paciente ser tratado, tem que ser feito um eletrocardiograma. Ao longo do tratamento vão sendo feitos eletrocardiogramas para acompanhar, inclusive para nós aprendermos, Paulo. Nós estamos diante de um problema novo com uma solução potencialmente boa, né? Mas tem que ser feito com segurança e dentro das regras que são estabelecidas internacionalmente para pesquisa clínica. Doutor, hoje... Uma questão que eu sempre levanto, Carlos, quando você fala sobre isso, é porque eu acho que até agora não vi do Ministério da Saúde nenhuma determinação para proibição de venda
da hidroxicloroquina. Eu falei ontem a respeito disso e as pessoas interpretaram como se eu fosse um inimigo da hidroxicloroquina. Não, eu não sou médico, eu não sou cientista, eu não posso ser contrário a uma droga sem conhecê-la. Mas o que me preocupa muito, e até a sua fala reforça isso, é que ela, por ter efeitos colaterais, deve ser ministrada por médicos. E nós estamos num país de compradores de remédios compulsivos. Então, o que me preocupa é que as pessoas saiam para a farmácia comprando hidroxicloroquina como se fosse Sorrisal. E eu morro de medo disso. Tá perfeito, Paulo. É isso mesmo. E esse fenômeno está acontecendo porque resolveram politizar uma epidemia, né? Claro, tem aspectos políticos importantes numa epidemia, né? Entretanto, você não pode politizar, né, defendendo o uso da droga X ou Y. Não, né? Definitivamente. Isso é ciência, isso não é política, né? Ciência tem regra. Você não pode estabelecer, vamos tratar todo mundo de qualquer maneira. Definitivamente. O Ministério da Saúde estabeleceu que os médicos podem prescrever e essa é uma droga que deve ser utilizada e vendida com prescrição médica, com orientação adequada. Então, toda vez que nós politizamos uma situação de saúde grave como essa, nós corremos riscos de causar grandes catástrofes, né? Não quer dizer que a hidroxicloroquina não seja uma opção potencialmente boa, né? Não, pelo contrário, tem evidências sugerindo, né, eficácia. Então, no momento que nós não temos nada, nós temos que correr atrás dessas soluções, sim, né? Mas com a devida consciência, com parcimônia, né? E não sair usando de qualquer maneira. Doutor, hoje começaram a avaliar as restrições no entorno da Lagoa da Pampulha. A gente pode falar se os riscos, né, de caminhadas e corridas, elas aumentam de propagar, né? Porque a gente recebeu a informação de que poderia ser as gotículas se espalhariam por 5 metros ao invés de 2 metros, que era a recomendação. Isso procede? Procede, tem trabalho muito bem feito. É um trabalho que, inclusive, foi muito divulgado. Eu divulguei esse trabalho demais para o pelotão de ciclismo que eu coordeno há 15, 20 anos na Pampulha. Estou morrendo de saudade de pedalar com esse pelotão. Todo sábado pela manhã nós rodamos, fazendo 5, 6 voltas na lagoa, né? Mas a orientação não é essa, né? Das pessoas aglomerarem, né? Então, o aglomeramento de pessoas, seja quando elas reúnem todas para praticar esporte no mesmo local, né? Isso por si só atrai vendedores, isso atrai ambulantes, e aí vão se formando pequenos grupos que, sem um distanciamento adequado, porque não é um lugar que cabe todo mundo, apesar da Pampulha ser grande, né? Não quer dizer que todos possam ir para lá ao mesmo tempo, né? Então, você cria um ambiente propício à transmissão de infecções por via aérea. Quem está correndo? Existe também uma ideia de que, eu estou ao ar livre, existe radiação, né, ultravioleta que mata o vírus. É verdade? É verdade, sim, né? A radiação, a luz solar elimina bactérias, vírus, né? Isso é importante. Entretanto, uma pessoa correndo, né, e hoje nós sabemos que o distanciamento social adequado é de aproximadamente 1,5 metro, 2 metros, né? Quando você está correndo, você está eliminando pela respiração, e se estiver tossindo, inclusive pior, tossindo ou espirrando, né? Você vai julgando para quem está na sua esteira, para quem está, por exemplo, pedalando, para quem está na roda do outro que está pedalando, você está julgando perdigotos e secreções que aumentam durante a corrida e durante o período que você estiver praticando atividade física. Elimina suor junto com secreção nasal e bucal. E a pessoa que está vindo atrás, aí modifica. Então, os estudos com túnel de vento e usando ultracâmeras mostram que aí
até 5 metros atrás. Quem estiver caminhando recebe os perdigotos daquela pessoa que está na frente. Quando você está pedalando, o indivíduo que está pedalando, essa velocidade é inclusive maior. Você chega numa velocidade ali mais rápida. Então, a distância tem que aumentar. Tem que ser 10 metros. E atletas de alta performance, isso, quando você está pedalando um pelotão, são 20 metros de distância. Né? Então, esses são estudos que foram feitos por o pessoal da Bélgica e pesquisadores belgas e holandeses. Né? Está aí muito divulgado na internet, com fotografias muito bem feitas dessa eliminação e do potencial de contaminação. Doutor Carlos, onde você não tem 20 metros de distância, você corre esse risco. Então, o momento agora realmente é a gente continuar aí com esse isolamento social, que ele está funcionando para esse achatamento da curva, né? Com certeza, Carol, com certeza. É fundamental o isolamento social nesse momento. É o que se mostrou mais efetivo desde a epidemia de gripe espanhola de 1918, que, aliás, Belo Horizonte foi um exemplo naquela época. Enquanto a epidemia explodiu em São Paulo e no Rio, Belo Horizonte teve um dos primeiros casos no princípio de outubro de 1918, por um pessoal que veio, por um militar que veio para cá com a família, né, e ficou lá no bairro Floresta. E lá ele transmitiu, e a epidemia começou aqui. Mas o isolamento social que o Belo Horizontino fez, né, mostrando consciência desde aquela época, né, foi fundamental. E nós tivemos muito menos problema do que Rio e São Paulo. Né? Doutor Carlos, a pergunta agora é a respeito das máscaras, Carlos. As máscaras são eficientes? Devemos usá-las? Ontem eu vi muita gente questionando, tenho, sou obrigado, pessoas que foram ao supermercado, elas com máscara, outras pessoas sem, elas se sentiram inseguras. Como é que é a questão do uso da máscara? Bom, Paulo, primeiro tem que dizer qual que é a raiz da máscara enquanto uma possível solução. Então, nós estamos diante de uma epidemia nova, um vírus circulando pela primeira vez no planeta. Então, nós estamos aprendendo. O que levou a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, a estabelecerem, a sugerirem o uso de máscara por toda a população? Foram os dados oriundos de países onde esse tipo de prática já vinha ocorrendo mesmo antes da epidemia. Japão e alguns locais da Coreia, né? Eles têm esse hábito de usar máscaras para sair na rua, principalmente aquelas pessoas que estão resfriadas ou com alguma infecção respiratória, para não infectar os outros, eles usam. Eu achei muito estranho uma vez na Copa do Mundo, eu estava no Mineirão, Paulo, e eu vi um japonês com a máscara. Eu falei, sabe por que ele está usando máscara? Aí depois eu vim descobrir que é porque ele estava resfriado. É em respeito aos outros, eles usam a máscara. E esses locais, a curva de ocorrência de casos foi muito menor, foi muito mais branda. Então, isso estava sugerindo que o uso da máscara não é inócuo. Por quê? A máscara feita em casa, a máscara de pano, ela não bloqueia o vírus passa por ela. Mas os perdigotos que são maiores, né, quando você fala, quando você tosse, quando nós tossimos, né, nós eliminamos perdigotos. E esses perdigotos levam a grande quantidade de vírus. O vírus é pequenininho, ele passa pela máscara. Mas o perdigoto, a secreção, né, o catarro não passa, entendeu? As pessoas... esse é um ponto fundamental. A máscara, ela favorece o distanciamento social, né, que é fundamental nesse momento. Se você tosse e joga, ou quando você fala, a secreção ela vai a 1 metro, 1,5 metros, com máscara, ela segura ali alguma coisa. Então isso é muito importante. Agora, além de usar máscara, você tem que lavar a mão. Não adianta usar máscara e não lavar as mãos. Então aliás, hoje é um dia muito propício para a gente falar em lavar as mãos.
Né? E é bom, né? Hoje nós estamos sexta-feira santa, né? E lembrar de uma coisa muito interessante. Nossa, você sabe disso muito bem, você acompanha a nossa batalha pelo controle de infecções aí há décadas, né, Paulo? E sabe o tanto que nós lutamos para que as pessoas adquiram esse hábito, né? Que é um hábito, né? Que tem um significado simbólico muito importante. Água é símbolo de vida, nós viemos da água, né? E mão, do ponto de vista simbólico, também significa visão. Quando você une água e mão, forma-se um símbolo muito poderoso, que é de consciência máxima do que você está fazendo com sua vida e com a vida dos outros. Então, mão e água, né, é um símbolo de um poder enorme, que significa consciência. Fica aí a reflexão pra gente, então, Central 98, conversando com o infectologista, Dr. Carlos Starling. Queria agradecer demais esse bate-papo, tirar nossas dúvidas aí, dúvidas dos nossos ouvintes também. Agradecendo, então, ao Dr. Carlos Starling, ao unicórnio muito bonitinho ali no fundo, que participou da nossa entrevista também, tá ali dormindo na cama. Muito bem. Bacana. O unicórnio ali, eu tive que vir para o quarto da minha filha, né? Porque ela está estudando piano em outro local e não ia dar para a gente fazer esse bate-papo com ela estudando piano. Mas ele está no uniforme da gente também. Escritório. Hoje todo mundo de azul aqui, inclusive o unicórnio. Verdade. Tá bom, foi um prazer mais uma vez, né? Um grande abraço para você, Carol, para o João, para o Paulo, né? Para todos que estão em casa, né? Fiquem em casa, curtam a família, curtam esse dia. Boa Páscoa para todo mundo. Boas Páscoa para você também, doutor Carlos. Pode falar, Paulo. Antes do Dr. Carlos encerrar, eu queria fazer justiça a uma questão que é antiga na prática do jornal, na minha prática do jornalismo. Eu conheço o Dr. Carlos Starling há algumas décadas. Para minha felicidade, porque é uma pessoa excepcional e um médico e um infectologista de extrema importância para a discussão da infectologia no Brasil e no mundo. E o Carlos Starling tem essa determinação pela higiene das pessoas, pelo combate às infecções, que fazem dele um profissional exemplar, excepcional. Falar com ele sempre é um enorme prazer. Com certeza, Paulo, enorme Paulo, prazer. Obrigado pelo carinho, Paulo. A gente agradece o tempo aí também, a gente sabe que está tudo corrido, né? Principalmente aí para o senhor na área da saúde, na infectologia aí, sempre com muita demanda, muito trabalho, mas sempre participando aqui com a gente, a informação, né? A gente levar a informação para os nossos ouvintes, muito importante, principalmente nesse momento de pandemia. Central 98 sempre de portas abertas para você, viu, doutor Carlos? Prazer imenso, Carol. Um grande abraço para você e para todos os seus milhares de ouvintes. Grande abraço. E agora espectadores também. Exatamente.